Hoje nós vamos abençoar nosso mês de janeiro. Vai ser Power. Abre Números capítulo 12, versículo do 1 ao 9. Números capítulo 12. Nós vamos ministrar sobre intimidade. Você vai ter uma revelação sobre a intimidade de Deus de uma maneira tão simples, mas de uma maneira tão profunda, que você nunca imaginou o exemplo que vai ser citado aqui, como se encaixa em relação à nossa intimidade com Deus. A tua alma vai sair daqui saciada no nome de Jesus. Números capítulo 12, versículo do 1 ao 9. Assim diz o Senhor: falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita, que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? E o Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra, naquele momento. Logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão, e a Miriam: vós três, sai da tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Grava isso. Pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. Depois, posteriormente, você termina de ler até o versículo 16, você vai ver a consequência da rebeldia em Arão e Miriam, nesse texto. Mas nós não vamos ministrar sobre rebeldia e sobre autoridade. O texto é pertinente sobre rebeldia e sobre autoridade. Não, nós não vamos ministrar sobre isso. Nós iremos ministrar algo extraordinário nesse texto. Iremos ministrar um princípio chamado princípio de intimidade. O texto nos é revelado aqui os ciúmes que existia dentro do coração de Midian e de Arão. Ambos eles eram irmãos de sangue de Moisés, tanto que eles estavam falando mal de Moisés pelas costas. Ouça, igreja, muito interessante isso que Deus me disse. Esse texto nos ensina que o que os outros pensam de você não é da sua conta. Nós fazemos justamente o contrário. Quando nós ficamos sabendo que alguém está falando mal da gente, a gente morde e a gente às vezes... Não, esse texto não nos ensina isso. Esse texto nos ensina que quando os outros pensam ou falam mal de você, não é da sua conta. Você não tem que trabalhar para defender a sua reputação. Sua preocupação, a minha preocupação deve ser em ter um coração sincero e limpo diante de Deus. Ou seja, a nossa parte é ser encontrado diante de Deus íntegros. A nossa parte é ter um coração íntegro diante do Senhor. A nossa parte não é tirar satisfação, não é bater boca, não é ir atrás, não é ouvir que diz que me diz, que não é ouvir quem falou, não é retornar na mesma altura, ou melhor, não é retornar no mesmo nível, e às vezes é nível de rodapé, é nível lá embaixo. Não, nossa parte não. Nossa parte é ter um coração sincero e limpo diante de Deus. Ou seja, ser íntegro diante do Eterno. Fato é, olha só o que Deus me disse: reputação é a opinião dos outros. E como nós queremos buscar uma boa reputação com os outros, e reputação é opinião dos outros. Agora, integridade é opinião de Deus. Vou repetir, talvez você não tenha entendido. Pelo menos algum glória a Deus você tem que dar.
Reputação é opinião dos outros. Integridade é opinião de Deus. E o que pesa, o que interessa no final, é a opinião de Deus. É de Deus. Mas pastor, estão falando de mim. Pastor, a minha chapa está assando. Estão comentando de mim de uma maneira pejorativa. Ouça, igreja, deixe acontecer isso. Porque as pessoas sempre vão falar. Fofocas e cogitações carnais sempre haverá em todo local, todo momento, toda família, toda igreja, toda indústria, toda empresa, toda linha de produção, todo ambiente onde você tem 2 ou 3 mais ser humano, sempre haverá quem vai falar bem de você ou quem vai falar mal de você. Por isso, quando alguém tocar em você, aprenda a cruzar os braços. Quando alguém falar mal de você, é Deus quem advoga a nossa causa. Agora, quando alguém falar mal de você, e você quiser fazer acontecer, daí Deus cruza os braços. Vou repetir. Se estiverem comentando de uma maneira pejorativa a respeito de você, independente de quem seja, cruza os braços. Coloca na mão de Deus. Deixa Deus fazer. Porque quando você cruza o braço, Deus descruza o dele. Mas quando você quer tomar para si a vingança, quer no mesmo nível, quer tomar para você a solução, aí quando você descruza o braço e quer ir de bate pronto, quer fazer do seu jeito, Deus cruza o dele. E quando Deus cruza o dele, é problema para nós. Aí a coisa patina, a coisa não anda, a coisa não flui, a coisa trava, relacionamentos são quebrados, relacionamentos são trincados, e depois para relacionamento, alguém já disse que relacionamento é como um azulejo. Nossa, azulejo era antigo, agora é fama, piso, né? Piso, revestimento. É revestimento que você põe na parede, depois fica lá 20 anos, depois alguém tenta tirar aquele revestimento da parede. O que vai acontecer? Ele vai quebrar, você não consegue mais tirá-lo. Você pode tirar um ou outro, mas você não consegue mais tirá-lo inteiro. Assim são relacionamentos, são as amizades. E quando nós queremos bater de frente, querido, ou levar no mesmo nível da conversa, ou bate-boca, ou enfim, só vai piorar. Só vai piorar. E se alguém tivesse me falado isso há muito tempo atrás? Porque a gente só vai aprender isso depois de passar muitas dores. Meu Deus, você ainda está aí? Olha só o texto, muito interessante esse texto. Eu e a pastora, nós aprendemos isso no vale. Ninguém nos ensinou isso. A maioria daqui sabe a nossa história, sabe tudo o que ocorreu conosco, sabe por que nós vamos trocar a placa da igreja, de todo o levante que aconteceu. E alguém perguntou assim para mim, você não vai dar satisfação? Eu falei, não, estão apresentando uma conta que não é minha. Porque eu vou lá me advogar, vou lá me defender, me apresentar num carnê da Casas Bahia, um exemplo, uma figura de linguagem, para me pagar a conta se eu não fiz essa conta. Não. Quem vai fazer é Deus. Querido, Deus faz. O que nós temos que saber é administrar isso. Tem que saber tomar copos d'água. Às vezes tem que tomar 10 copos d'água. Porque a carne quer no mesmo nível, né? O velho Adão, a velha Eva quer esgoelar, não é isso? O velho Adão, a velha Eva quer ir lá e bater de frente, tirar satisfação. Mas não, querido. O velho Adão tem que morrer, a velha Eva tem que morrer dentro de nós. Deus nos ensinou isso. Quando falarem mal de você, sai da frente e deixa que Deus faz do jeito dele. Aprendemos isso nesse texto. Aprendemos isso nesse texto. Me recordo uma vez, a única vez que fui mandado embora na minha vida foi eu era supervisor de vendas na Caninha, Vila Velha, ali na 14, fui vendedor, depois fui supervisor de vendas. E o dono chama Javel, não sei se ele está vivo ainda, ele andava comigo, a gente andava junto, o dono da empresa, gostava muito de mim, e eu tinha um Del Rey da empresa que ficava comigo. E o gerente mordia. E o gerente não tinha acesso ao carro da empresa, eu tinha acesso ao carro da empresa. E ele mordia com isso, ele foi até que me mandou embora. É tenso. A única vez, vou fazer 52 anos, só fui mandado embora uma vez numa empresa que foi ali. Administrar isso é tenso. Depois se passam os anos, eu encontrei esse homem no Bradesco. Você olha para ele assim, você está limpinho, você não tem nenhum sentimento mais de carne. Você não tem nenhum sentimento mais de ira. Porque o Espírito Santo vai lavando a gente. Vai lavando a gente. Vai mudando a gente, vai mudando a nossa mente. Deus faz isso. Deus faz isso.
Agora, olha no texto. Miriam e Arão começaram a ser carnais. Interessante, Moisés ficou quieto. E olha que, me dê sua atenção, e olha que Moisés tinha todo o argumento ou contra-argumento por causa do seu know-how, por causa da sua experiência com Deus. Moisés tem 40 anos de faculdade no deserto com Deus. Moisés viu a forma de Deus no Monte Horebe, lembra? Da sarça que se ardia e não se consumia. Moisés tem experiência com Deus. Moisés é amigo de Deus, ele anda com Deus. Moisés tem uma vasta intimidade com Deus. Moisés poderia dar uma linguagem, a gente fala assim, ó, bate pronto. Moisés poderia falar, baixa a bola, menos, né? Uma frase que o pessoal usa muito assim, que é verdadeira. Menos é mais, menos Arão, menos Miriam. Mas não, a Bíblia diz que ele se cala. Isso é lindo, queridos. Porque eu aprendi que quando você é acusado, e se você é devedor é uma coisa, mas quando você é acusado e você não é devedor, você tem que ser crente. Você se calar. Você tem que ser servo de Deus, porque a carne vai gemer. A carne vai querer falar. E a Bíblia diz que Moisés se cala, ele fica quieto. Daí Deus vê a cena. E Deus diz, Moisés, o negócio é comigo. Não é com você mais, Moisés. E aí no versículo 6, Deus dá uma ordem. Olha só que Deus fala. Então disse, ouvi agora. No versículo 5. Versículo 4. Logo o Senhor disse a Moisés e Arão e Miriam, vós três, sai da tenda da congregação. Vem aqui. Deus escutou que estavam falando mal de Moisés. E Deus viu que Moisés, fica quieto. Deus viu que Moisés não foi bater de frente. E Deus tomador de Moisés. E Deus fala assim, vem vocês três aqui, sai da tenda, sai da tenda. Ou seja, sai desse espaço onde vocês dominam. Vem para fora, vem no meu ambiente, Deus fala. Vem no meu ambiente. Aí vem os três. Moisés, fica na portinha da tenda. Vocês dois, vem aqui agora. Tete a tete com vocês. Dá para ter noção, a tua mente consegue criar essa cena, querido? O Todo-Poderoso se manifestando ali, uma teofania, se manifestando na coluna de fogo ali, porque a Bíblia diz que ele se manifesta na coluna de fogo ali. E aí Deus vai advogar a causa do servo de Deus. Que cena isso. Guarde isso no teu coração, porque na conclusão nós vamos usar isso para você entender o plano de Deus que Deus tem na tua vida. Deus fala, vem vocês três aqui, quero conversar. Aí Deus começa a falar, me faço conhecer, me faço perceber, me faço notar com profetas. Se tem profetas no meio de vocês, eu me deixo conhecer, eu me deixo eles sentir a minha presença, me faço que eles me notem, porque nem todos notam a presença de Deus em um culto, nem todos. Quem tem mais intimidade com Deus, percebe quando ele vem, quando ele anda, quando ele manifesta. E Deus vai falando assim, olha, se tem profeta no meio de vocês, são os profetas, eu me mostro, eu revelo o que eu irei fazer. E isso é poder para quem recebe. Ei, querido, se você recebe a notícia, me dê sua atenção, informação ela vale ouro. Quem tem informação que o dólar vai disparar, recebe antes, e ele tiver uma reserva e comprar, ele ganha dinheiro. Quem tem informação que o trigo vai subir, e ele compra a reserva de trigo, ganha dinheiro. Quem tem informação de que o ouro vai subir, ou quem tem informação que uma empresa vai quebrar e é sociedade anônima, ele tira ali as ações. Querido, quem recebe revelação de Deus sobre o futuro de cidade, de país, ou de pessoa, ou de família, isso é poder. Porque uma profecia é poder de Deus dada para o ser humano. Quando Deus abre os céus e fala com você o manto da história daquela pessoa, daquela outra pessoa, isso é poder dentro de você, tem que saber administrar isso. Então Deus está falando aqui, olha, eu me deixo conhecer com profetas, isso é poder para quem recebe, isso é fato. Aí, mas Deus continua falando, mas com Moisés eu revelo o meu coração com profundidade. Olha o versículo 8, boca a boca falo com ele claramente, não por enigmas. Eu não falo com Moisés por sonhos. É gostoso receber um sonho profético. Deus fala com você através de sonho.
É gostoso, é maravilhoso. É gostoso Deus falar com você por profecia. Deus usa um vaso, um profeta e fala com você. É maravilhoso. É gostoso quando você vem para o culto e parece que aquele culto se encaixa com você, só com você. Parece que Deus te pega no colo. É gostoso. É gostoso quando você tem uma visão aberta, algo Deus quer te mostrar. E o mundo espiritual, a visão parece a névoa, vai abrindo assim, a retina cai e você enxerga no mundo espiritual. É gostoso. Só que com Moisés não tinha enigma. Com Moisés é cara a cara, boca a boca, olho no olho. O que Deus está mostrando aqui, que aqui Deus separa Moisés dos demais. Fato é, Deus não faz acepção de pessoas. Repita comigo: Deus não faz acepção de pessoas. Isso é fato, amém? Mas Deus faz acepção de quem entrega mais. Vou repetir: Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de entregas. Deus faz acepção de atitudes. Ei, me dê sua atenção, entenda isso. Não há nada que você vai fazer na sua vida que você vai fazer com que Deus ame mais a sua vida. Vou repetir: não tem o que você faça nessa terra para aumentar o amor de Deus pela tua vida. Ele nos ama incondicionalmente. Ele nos ama incondicionalmente. Agora, eu posso ter atitudes que chamam a atenção do meu pai. Eu posso ter atitudes que faz que eu recebo mimos dele. Eu posso ter atitudes, a minha entrega, que faz com que eu chame a atenção dele numa situação mais antecipada. Isso aí acontece. Isso pode acontecer. Amém? Agora, em Moisés, ouça, igreja, existem em Moisés motivações. Existem em Moisés motivações e um caráter formado. Existe em Moisés um caráter forjado por 40 anos no deserto, que faz dele um homem diferenciado. Um homem diferenciado na amizade com Deus. Um homem diferenciado na intimidade com Deus. E o recado de Deus no versículo 7 para Miriam e para Arão foi: vocês estão procurando erros na vida dele, mas diante de mim, diz a palavra, que Deus fala assim para eles: ele é fiel em toda a minha casa. Ou seja, o recado de Deus aqui é: vocês erraram de pessoa. Você imagina ouvir de Deus isso? Deus está falando: vocês erraram de pessoa. Vocês estão acusando ele porque ele era para casar com mulher estrangeira, ele pegou, casou, tal, mas você não sabe que ele orou e pediu para mim e eu deixei. Vocês estão preocupados com um galinho no olho dele, do supercalço dele, da história de vida dele, e a trave no teu olho, de vocês dois. Vocês erraram de endereço, vocês erraram de tenda, vocês erraram de casa, porque só Deus conhece o homem pelo coração. Nós olhamos a aparência. Só Deus sabe o nosso coração. Por isso nunca devemos julgar as pessoas. Por mais aparentemente situação que você vê, e a tua ordem natural, os teus sentimentos, o teu equilíbrio, o teu QI, o teu raciocínio, o teu intelecto, fala assim: não tem jeito. Mas você não sabe, a obra de Deus não acabou na vida dela. Como não tem jeito? Como desqualificar as pessoas? Como julgar as pessoas? Como dar uma sentença? Quem tem a última sentença é Deus. É Deus que muda, é Deus que transforma, é Deus que desentorta, é Deus que faz. Mas Moisés tem algo diferenciado, porque ele foi forjado por Deus. 40 anos no deserto, e isso o tornou um homem manso e humilde, porque ele ficou escondido em Deus. E por Deus, ele foi escondido em Deus e por Deus por muito tempo. Tanto que a fúria que ele matou aqueles egípcios no braço não existia mais. Tanto que o estupim curto de Moisés lá atrás, lembra no Egito que ele é príncipe? 40 anos vivendo num beibão. Lembram disso? Que ele pega a espada e mata o egípcio porque estava espancando o judeu. Lembram disso? Cadê aquela fúria?
Não existe mais. Por quê? Porque Deus muda o homem. E Deus muda a natureza do homem. E Deus usa algo chamado processo. E cada um de nós tem um processo. O de Moisés foi 40 anos no deserto. 40 anos no deserto. Você vê ele agora, ele está pronto. 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, agora 40 anos buscando a terra prometida. Agora Moisés está pronto. Quando nós olhamos as pessoas assim, depois que elas estão prontas, Deus começa, você vê as pessoas que vieram e hoje são pastores. Olha, eu e minha esposa fica comentando, olhando que linda obra na vida dos pastores, das pastoras, dos presbíteros, das presbíteras, dos diáconos, das diaconisas, dos músicos, das professoras, das crianças que foram criadas aqui, apresentadas aqui, batizadas aqui, agora estão dando aula nas classinhas. Eu vejo as crianças que foram criadas aqui, como o Marquinho, mexendo na mesa de som, trabalhando, em tantos outros. Que obra linda, querido. Que obra linda. Que obra linda, que obra linda, que obra linda. Eu vejo a apresentação das crianças, da dança, que obra linda. A honra dos nossos filhos crescerem na casa do Senhor, sendo inserido, sendo incutado na mente e no coração deles a palavra de Deus. Palavra essa que nós tivemos acesso só depois de, com barba na cara. Não sei você, mas essa é a minha história. Agora, Deus estrala o chicote no lombinho de Miriam e no lombinho de Arão. Por quê? Porque ele ficou escondido em Deus. Agora, olha só Moisés. Quase ninguém sabe, mas tinha 2 milhões de pessoas. Vou usar uma outra medida aqui para você me ajudar. Talvez eu não conseguiria falar esse número. Tinha 2 milhões em uma pessoa que saiu do Egito. 2 milhões saíram com dinheiro. Uma pessoa saiu sem dinheiro. Você sabia disso? Quem foi? Moisés. Moisés. Na saída do Egito todo mundo sai com dinheiro. Êxodo capítulo 11, versículo 2. Fala, pede o ouro, pede o dinheiro. 400 anos de FGTS, fundo de garantia, insalubridade, 400 anos, saindo de lá rico do Egito, 5 gerações lá no Egito. Fala agora aos ouvidos do povo e todo homem, peça o seu, oi? Seu vizinho e toda, aqui está comendo, aqui não estou aparecendo, e toda mulher, a sua vizinha, objetos de ouro e de prata. Mas Moisés saiu com os ossos de José. Moisés saiu sem dinheiro. Êxodo capítulo 13, versículo 19. Moisés era um homem manso agora. Moisés é um homem humilde agora. E Moisés se preocupa com o reino. Moisés se preocupa com as coisas do alto. Moisés não estava preocupado com o dinheiro. Moisés está preocupado que se cumprisse a promessa de retirar os ossos de José. Lembram disso? José quando vai para lá e morre, José fala assim, olha, Deus com certeza vai visitar vocês lá na frente. Então quando vocês saírem daqui, levem os meus ossos. Olha só, também levou quem? Moisés. Consiga os ossos de José, pois havia nele feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus. 2 milhões de pessoas não se preocupou com essa profecia. 2 milhões de pessoas se preocupou em pegar o dinheiro. Nenhum problema, era fruto do salário deles, amém? Nem problema ter dinheiro. Vindo da mão de Deus, sem problema. Moisés não saiu com dinheiro, saiu com os ossos na mão. O que eu aprendo aqui? O coração dele está programado. O coração dele, o propósito do reino era a prioridade no coração dele. Você acha que Deus não se apaixona com um homem, por um homem desse jeito, com uma pessoa desse jeito? Olha os requisitos: manso, humilde e pessoa preocupada com o reino de Deus. O reino de Deus se tornava prioridade na vida dele. E o que Deus faz com isso? O que Deus faz com um homem desse? Um homem desse tem uma intimidade que poucos têm. Sabe por que isso, querido? Essa promessa ainda continua. Deus ainda continua buscando essas pessoas. O Salmo número 25, versículo 14. Ouça, igreja. Diz assim, ó:
A intimidade do Senhor é para que os temem, e Ele os dará a conhecer o seu coração. Eu gosto da tradução que está escrito assim, ó: o segredo do Senhor é para aquele que os teme. Algumas traduções também está assim: os conselhos do Senhor são para aqueles que o temem. Sabe o que esse versículo, esse salmo está dizendo para mim e para você? Diz que Deus tem segredos. Se você não sabe, Deus tem segredos. Segredos esses que não são contados para qualquer um, não são revelados a todos, porque para alguns existe um nível de relacionamento com Deus mais profundo, mais íntimo, tanto que Números capítulo 12, versículo 8 diz assim, ó: boca a boca falo com Moisés. Eu vou explicar esse texto agora, me dê sua atenção. Vou explicar esse texto com toda a pureza, vou explicar esse texto com toda a santidade, vou explicar esse texto sem malícia, e vou traduzir esse texto para a igreja sem maldade. Amém? Esse texto está falando assim, ó. Quando Deus está falando assim, com Moisés eu falo boca a boca, refere-se a uma profunda intimidade. E quando você estuda, eu não falo hebraico, mas eu tenho Bíblias no hebraico, que é o Velho Testamento, e tenho Bíblias e livros, versículo por versículo do Velho Testamento no hebraico, e versículo por versículo no Novo Testamento em grego. Então quando você vai para o original, você tem algumas informações mais substância, algumas informações que ajudam a fazer com que a comida seja mais farta. No original, no hebraico, esse texto está falando de profunda intimidade, e se compara à conversa de um casal no leito, após o relacionamento sexual. Um casal no leito, após terminar o relacionamento sexual, é um momento de intimidade. Eles estão deitados, lado a lado, conversando com carinho, falam sobre intimidade. Um casal é olho no olho, é uma conversa que nunca sai dali. É uma conversa no leito em quatro paredes. Ali eles fazem planos para os filhos, planos para o futuro, planos em conquistar, planos em fazer. É no leito que tem isso. Esse momento pertence somente aos dois. Não se fala para outros o nível da conversa no leito. A conversa do leito de um casal após um relacionamento sexual, ninguém fica sabendo. Ninguém se fala sobre isso, o teor da conversa. E esse é o sentido do texto. Esta é a ideia do texto. Quando Deus fala boca a boca, esse era o recado para Miriam, esse era o recado para Arão, e esse é o recado para nós. E o recado de Deus era, Deus falando: eu tenho tanta intimidade com Moisés, que ele sabe coisas a meu respeito que ninguém sabe. E Moisés sabe muito dos meus segredos. Prova é, quem escreveu o Pentateuco? Pentateuco é o nome hebraico dado aos 5 livros da Bíblia. Quem escreveu o Gênesis? A quem foi revelada a criação? A quem foi revelado os 7 dias? A quem foi revelada Babel? A quem foi revelado Caim, Abel? Para Moisés. Ele é o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio, Levítico. Foi a Moisés. Olha a intimidade deste homem com Deus. Dá para ter noção, queridos? A intimidade deste homem com Deus. A ele foi revelado segredos que não foram revelados a homem algum. Isso foi escrito alguma coisa, foi revelado para Moisés muito mais coisas que ele não escreveu. Moisés é uma das poucas pessoas da Bíblia que Deus chama de amigo. Você sabe o que é isso? Você tem noção do que? Eu não sei se você tem um amigo aqui na terra. Eu não sei se você tem alguém que você possa contar nesta terra, a não ser o teu cônjuge. Claro que você conta com ele, teu marido, tua esposa. Mas eu não sei, fora isso eu não sei. Deus tinha, querido. Você acha que Deus não tinha Jesus lá no céu? Claro que tinha o Espírito Santo, os anjos. Claro, os 24 anciões estão lá na sala do trono, são conselheiros de Deus. Os 24 anciões falam: Pai, o Senhor vai fazer mesmo isso?
E aí Deus conversa com eles. Deus não pede consulta a eles. Deus não pede conselho a eles. Mas é Deus tão poderoso que permite que os 24 anciões em volta do trono dele dialoguem com Deus. Não chame a atenção de Deus, mas eles trocam figurinha, trocam ideia. Neste ambiente de santidade, Deus sai do céu nesse ambiente de santidade e constantemente vem à terra por causa de Moisés. Não sei se o teu coração, a tua fé está conseguindo captar quem é esse cara. Como que Deus faz? Essa é a ideia quando fala sobre boca a boca, esse relacionamento de intimidade. Deus continua a falar: o que tem na minha boca é a mesma coisa que tem na boca de Moisés. Por isso eu honro ele, porque a palavra, e eu honro a palavra que sai da boca dele, porque ele honra a palavra da minha boca. Meu Deus! Existia uma cumplicidade, a palavra correta é essa, perfeita. Existia uma cumplicidade entre Deus e Moisés, entre Moisés e Deus. Agora ouça, igreja. Quando uma pessoa é íntima de Deus, isso é maravilhoso. Quando uma pessoa é íntima de Deus, a oração dele é muito diferente daquele que não conhece a Deus mais profundamente. Como assim, pastor? Eu vou explicar. O homem raso, homem eu digo homem e mulher, a pessoa rasa, ela vai orar de acordo com a vontade dela, ela vai orar de acordo com os desejos do coração dela. Agora a pessoa que é íntima de Deus, ela está preocupada com a vontade de Deus. Porque a oração, queridos, não é dizer para Deus o que Ele tem que fazer. Ele sabe muito bem a parte dele na sociedade, na parceria conosco. Ele sabe muito bem o que tem que ser feito na nossa vida. Ele sabe muito bem as nossas lutas, a porta que tem que ser aberta, a porta que tem que ser fechada, o coração que tem que mudar, o marido que tem que mudar, a esposa tem que mudar, o filho tem que mudar, o pastor tem que mudar. Ele sabe muito bem o que tem que fazer. E oração, querido, não é eu falar para ele, ó, faça isso, faça isso. Não. Oração é: Senhor, não faça a minha vontade, faça a sua. Senhor, muda a minha estrutura, muda a minha fé. Senhor, não entendo o que está acontecendo, parece que está atrasado aqui, parece que a coisa não vai. Mas Senhor, me dá algo aqui que venha me renovar, venha fortalecer. Senhor, quero ser íntimo de Ti. Eu não estou entendendo, mas eu sei que o Senhor ainda está no controle de tudo. Por isso, Senhor, se manifesta a mim, não me deixa cego nessa situação. Muda a mim, me dá estrutura, me dá força, me dá sabedoria, agrega fé em mim, traz fortaleza em mim. Senhor, muda a minha vida, muda meu pensamento, muda meu entendimento a respeito do Senhor. É bem diferente de me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Ele é pai, ele não é padrasto, ele é pai, ele é amigo. E a Bíblia diz que ele é fiel. Ele sabe a nossa necessidade. Sabe, querido? Por isso ele vê em Moisés todos esses atrativos, e ele compartilha com Moisés segredos do coração dele, queridos. Meu Deus, quando nós aprendemos, nós oramos de uma maneira, porque nós temos intimidade, a nossa oração é aceitar, é alinhar, é se enquadrar na vontade dele. Quando nós deixamos de ser rasos e passamos a ser mais profundos no coração de Deus, nós passamos a conhecer os segredos do coração de Deus. E os segredos do coração de Deus, isso chama intimidade. E a intimidade fará toda a diferença na nossa vida no mês de janeiro, para que sejamos firmes, sejamos alegres e cheios de vidas. Agora, ouça, igreja, acredite se quiser. Meu Deus, é o nome de um programa, né? Acredite se quiser. Deus procura amigos como Moisés, para compartilhar o seu coração, o coração dele. Deus procura amigos como Moisés para compartilhar os seus projetos. E acredite, Deus quer que você participe de tudo o que Ele pretende fazer, inclusive daquilo que Ele quer fazer e vai fazer na tua família.
A pergunta é pertinente, a pergunta é: você está disposto a abrir mão de coisas pequenas por causa da presença dEle? Porque no crescimento da intimidade, não existe mais coisas pequenas entre você e Deus. Vou repetir. Se nós estamos buscando intimidade, nós queremos o crescimento na intimidade, as coisas pequenas não podem, querido, nos afastar mais da presença de Deus. Coisas pequenas não é mais empecilho. Coisas pequenas é para quem é recém-nascido, cuti-cuti. Para quem aceitou Jesus agora, não tem discernimento, né? Está caminhando na fé. Então quebra a unha, ele vem magoadinho para a igreja. Aí alguém magoou ele na empresa, ele vem triste para a igreja. Isso é coisa de recém-nascido. Nós estamos já escolados, nós temos faculdade, estamos aqui em PH, aqui, PhD aqui. Nosso couro está grosso. Nós sabemos que a pancada é tensa, mas nós sabemos que o nosso Deus é muito mais forte e vitorioso na nossa vida. Meu Deus. Eu sinto a autoridade dos céus para liberar uma palavra. Você levante as tuas mãos. Assim diz o Senhor: se você abrir mão de coisas pequenas nesse mês de janeiro, Ele lhe dará coisas grandes. É para esse lugar de intimidade que Deus está te chamando nesse mês de janeiro de 2009. Porque Deus não tem filhos prediletos, mas Deus tem filhos mais dedicados. E os filhos mais dedicados alcançarão alvos mais distantes, alvos mais altos. Quem se habilita, celebre e glorifique e engrandeça o nome do Senhor. Com todo respeito a Moisés, Moisés passou, Moisés está morto, agora é o meu tempo, é o teu tempo, é o nosso tempo. E Deus procura pessoas para compartilhar o coração dele. Se dá para entender o que é isso? O Todo-Poderoso, querido, eu não estou falando do diretor da Petrobras, não. Eu não estou falando o diretor da Alquifibra lá nos Estados Unidos, não. Eu não estou falando o diretor do Banco Federal dos Estados Unidos, não, do Citibank, não, nem de uma mega empresa na China, um conglomerado europeu, não, querido. O dono do universo procura amigos para compartilhar os segredos do coração dele. Isso é poderoso. Isso é para sair do culto e ir para o quarto, dobrar o joelho e falar: Senhor, muda meu coração, eu quero mergulhar no teu coração. Isso é bom demais. Isso é bom demais. Isso é bom demais. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tem um texto de Lucas que ilustra muito bem, antes de eu ir para a parte final. Vamos lá em Lucas capítulo 10, versículo 38. Lucas capítulo 10, versículo 38. Esse texto ilustra muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Claramente o que nós estamos ministrando. Alguém escolheu a coisa relevante, porque era mais íntima. Lucas capítulo 10, versículo 38, está no telão. Diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Glória a Deus. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se. Falei: Deus, o que é essa palavra quedava? Quedava-se. Aí eu fui lá no amigo Google. Significa deteu-se. E ela deteu-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta, agitada, coisas pequenas, afazeres da casa, de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, poxa, Senhor, poxa, não te importes de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena, pois, que venha ajudar-me. Ainda dando ordem para Jesus. Olha a resposta de Jesus. Continua amando as duas do mesmo jeito. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas quietas e te preocupas com muitas coisas. Vou traduzir assim: Marta, Marta, você está atrás de coisas pequenas. Roupa para lavar sempre vai ter. Louça para lavar sempre vai ter. Casa para limpar sempre vai ter.
Conta para pagar, sempre vai ter. Filho falando mãe, sempre vai ter. Entretanto, pouco é necessário. Ou mesmo, aí Jesus fala, pouco é necessário. Aí ele traz o pouco, ele traz para uma só. Uma só coisa. E Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não será tirada. Uma coisa é relevante. Jesus falou, uma coisa é relevante. Uma coisa é relevante. Às vezes, querido, eu saía para vender, não vendia nada, você voltava frustrado. Aí você ia chorar nos pés do Senhor. Quem vive de venda tem cota. Senhor, minha fé pelo Senhor está do mesmo jeito, meu amor pelo Senhor está do mesmo jeito, mas, Senhor, dá um jeito aqui. Aí no outro dia você sai e você vende. Porque uma coisa é relevante. O que é relevante? Está nos pés de Jesus. Porque tem promessa dele. Se eu estou nos pés de Jesus, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas é com ele. Inclusive ele faz aparecer o dinheiro para pagar duplicado. Ele faz. Ele faz. Eu ouvia pastor falando assim: entrou na conta X, entrou na conta X. Falei, eu quero viver isso, Senhor. Quero viver isso. Eu quero viver isso. No mês de novembro eu vivi isso. No mês de novembro entrou na conta X. Entrou na conta X. Em novembro do ano passado. Porque uma coisa só é relevante. Mês de novembro tenso. Para muitos for tenso. Mas uma coisa é relevante. Nunca falei nada para a igreja. Mas continuei vindo. Continuei vindo. Continuei vindo ministrando, falar, permaneça, o ano está acabando, aguenta mais um pouquinho, Deus vai dar vitória. Porque uma coisa só é relevante. Isso nos mostra claramente o que estamos ministrando. Qual a conclusão disso? Queridos, precisamos corresponder a este amor tão íntimo e pessoal. Não há nada que possamos fazer para que Ele nos ame mais. Porque o prazer dele não está no nosso serviço, e sim no fato de nós correspondermos ao seu amor, com o coração derretido a ele, em intimidade. Lembra da igreja em Éfeso? Abre comigo lá em Apocalipse capítulo 2. Não perdi o texto não, fique em paz, estou dentro do assunto. Na conclusão você vai entender. Ainda estou falando de intimidade. Estou usando esses textos do Novo Testamento para ilustrar o que eu preguei no Velho. Apocalipse capítulo 2, versículo 2 e 4. Essa igreja tinha tudo para bombar, querido. Era uma igreja ativa, proativa, cheia de ação, cheia de atitude. É uma igreja que estava funcionando. Era uma igreja, mas não tinha intimidade mais. Apocalipse capítulo 2, versículo 2. Conheça as tuas obras. Eles tinham obras. É Jesus falando. Tanto eu sei o labor como a tua perseverança. Essa igreja é power, é poderosa, tem perseverança, tem luta, labor, suor, e que não pode suportar homens maus. Ninguém engabelava ela não, ninguém chavecava ela não. Pecado era pecado, ele tirava de letra. Não tinha lobo ali não, não tinha coisa errada ali não. Não tinha filho tendo relação sexual com mãe ali não. Porque tem igreja que Paulo vai, tinha uma liderança de uma igreja lá que tinha esses negócios lá em Corinto. Não. E que não pode suportar homens maus, e que pusesses à prova os que a si mesmos se declaram apóstolo, porque foi uma epidemia, lá como é agora, uma epidemia de falando que apóstolo, se comprava diploma, título de apóstolo, como hoje também se compra título de apóstolo. E não são, a Bíblia está falando aqui, e os achastes mentirosos, ou seja, é uma igreja que tinha discernimento do Espírito, sabe se aquele pregador estava mentindo. Olha só, e tens perseverança e suportastes prova. Olha que igreja poderosa, queridos. Todos nós queremos fazer parte de uma igreja dessa. Todo pastor quer ser pastor de uma igreja dessa. Igreja não é barracão, são pessoas salvas e remidas. Lembram disso? Todos nós queremos ser essa igreja. E não
te deixastes esmorecer. Aquele corinho, estou fraco, galinha de Angola, ora por mim. Não tinha nessa igreja. Ora por mim que estou fraco, não tinha nessa igreja. Agora, olha Jesus é fera, né? Alguém falou a psicologia de Jesus há 2000 anos. Alguém vem agora com psicologia para os pais. Olha, primeiro enaltece os pontos positivos dos teus filhos. Depois que você enaltece os pontos positivos, fala os defeitos dos teus filhos, para você não magoar e não entrar em depressão. Querido, isso é psicologia de Jesus. Jesus enaltece o ponto positivo da igreja primeiro. Amém? Depois ele fala, porém, tenho contra ti um tiquinho. Um negocinho simples dessa igreja. Olha só. Tenho, porém, contra ti, que abandonasses o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras, e senão venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não se arrependas. Olha o que Deus me disse. Uma igreja que tinha tudo para romper. Ela não perdeu o primeiro amor. Perder algo que você está trabalhando, e você perdeu a chave do carro, você perdeu a carteira, caiu despercebido, ou alguém roubou, ela não perdeu, não foi roubado. Diz o texto que ela abandonou. Abandonar eu pego o violão, a capa do violão, deixo abandonado ali atrás da bateria, 1 mês, 2 meses, eu abandonei a capa de bateria. Aquela igreja abandonou. Abandonou o quê? Jesus? Não. O primeiro amor em Jesus. Notem que aquela igreja estava funcionando. Os cultos estavam acontecendo, não é isso? Mas não tinham mais intimidade com o dono da igreja. Ah, queridos, ouça, igreja. Nosso amor como noiva, pelo noivo, precisa ser mantido por um relacionamento íntimo, de comunhão, de amor, de pureza e de santidade. Não podemos deixá-lo. Esse amor é o que nos dá sentido à nossa vida. Este amor é o que nos dá esperança e nos dá alegria à nossa espera pela sua volta. Sem esse amor, nós iremos virar religiosos. Sem este amor, nós já era. Amém? Agora permitam-me te falar. Coloca o título da mensagem, Marcos. O que aconteceu, e eu vou explicar. Essa palavra, Hanukkah. Onde que ela se encontra aqui? No texto que nós ministramos. Aí que está. Eu vou explicar o que é Hanukkah. E qual é a revelação dela. Em mais ou menos 200 anos antes de Cristo, um rei sírio ímpio chamado Antíoco IV Epifânio, ele invadiu Israel e consequentemente a sua capital, Jerusalém. E ele decidiu transformar Israel usando a cultura grega helenista. O que é isso, pastor? Esse cara decidiu introduzir o relativismo e os agregados do que é relativo. Relativismo. E o relativismo é contra a palavra de Deus. Relativismo é o homem é o centro. E a palavra de Deus não diz que o homem é o centro. Diz que Deus é o centro. O homem é fruto do amor de Deus. E este rei quis introduzir o relativismo em toda a cultura judaica, em toda a nação judaica. E o ápice da blasfêmia foi sacrificar porcos dentro do templo. O templo de Salomão, que foi destruído por Nabucodonosor e posteriormente foi levantado por Esdras, Neemias e Zorobabel, até que falaram a glória do segundo templo é maior do que a primeira, a glória da segunda casa. E depois Herodes tinha, lá na frente iria reformar. O templo que sacrificava-se a Deus, este rei sacrificou porcos no altar. Porcos. E porcos na cultura judaica no Velho Testamento é animal imundo. Animal terrível. Ele foi confrontar a cultura judaica e foi confrontar o Deus de Israel.
E como eu disse, acho que no domingo passado, retrasado, em todo caos, sempre Deus levanta alguém para ter uma virada numa história, lembram disso? Todo caos, Deus levanta uma família para mudar uma história de uma cidade, de uma pessoa, de uma nação, lembram disso? Aqui não é diferente. Aquele rei sírio sacrificava porcos ao deus grego chamado Zeus, que é um demônio, é um principado. E a história diz que uma família chamada Macabeus, família dos Macabeus, com seus 5 filhos, liberaram uma revolta e, consequentemente, eles conseguiram a libertação de Israel. Mais uma vez, poucos venceram milhares. Mais uma vez, 300 venceram 126 mil, como foi Gideão. Isso é fato, você vai na história e você vê isso que eu estou falando. Após a vitória, o povo judeu, eles entram no templo, purificam o templo, lavam o templo, derramam sangue de carneiros no templo, aspergia no templo para pedir perdão por aquela profanação de derramar sangue de porco no altar. Fizeram ali seu sacrifício e acenderam o candelabro. Candelabro no original a menorá, que é aquele símbolo judaico que vem de uma planta. Só que tinha um azeite para um dia. Só tinha um azeite para 24 horas. Mas o azeite, diz a história, que durou 8 dias, ininterruptos. Por isso esta festa chama-se Festa das Luzes, ou Festa da Dedicação. E ela dura 8 dias, por causa do livramento, restauração e consagração do templo que ocorreu. E o mais lindo, diga comigo, Hanukkah. O mais lindo é que Jesus foi nessa festa. Olha para isso, pastor. João capítulo 10. Todo sonho que é profético ou revelação que é profética tem que bater com a Bíblia. João capítulo 10, versículo 22 e 23. Na tua Bíblia está assim de cabeçalho: Festa da Dedicação. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Em hebraico significa Hanukkah. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Grava isso porque tem tudo a ver. Daqui a pouco você vai começar a dar glória a Deus. Ouça, igreja, na madrugada de domingo para segunda, estava muito cansado. Eu preguei domingo a cedo e domingo à noite, e estou com excesso de peso, preciso emagrecer. Minhas pernas estavam doendo. Eu me deitei, e eu não tinha palavra para ministrar hoje, quarta-feira. Mas você é pela fé, nós que pregamos é pela fé. 4h15 da manhã, Deus me acorda, falando assim nitidamente, Hanukkah. E eu não falo hebraico, fui um estudioso de hebraico, estudei 6 meses, não aprendi nada. Mas tenho material hebraico, é muito difícil, uma língua muito difícil. E eu acordei 4h15, orei por todos nós, por tudo. Orei por todos os departamentos da igreja, os membros, ovelhas. Eu orei para que Deus me desse a palavra, mas vinha assim, Hanukkah, Hanukkah, Hanukkah. Eu peguei o celular, que o celular posa ligado. Aí mandei no zap da pastora, eu estava dormindo, para gravar lá Hanukkah. Fui dormir mais de 5 horas da manhã. Na segunda-feira eu fui estudar sobre o que é Hanukkah. Você vai no Google, do jeito que você digitar, não precisa nem digitar desse jeito Hanukkah. Do jeito que você colocar lá R-A, já sai lá e ele explica o que é. Eu comecei a estudar, falei, Senhor, qual é a revelação desse texto? O que o Senhor tem para nós? Deus começou a falar comigo, pregue sobre Hanukkah. Conclua a sua mensagem sobre Hanukkah. Deus tinha começado a falar sobre Moisés. Qual é o mistério de Deus para nós isso? Vamos aplicar, porque é muito importante isso. Querido, nós temos pensamentos de relativismo. Nós temos pensamentos, em vez de Deus ser o centro, outras coisas passam o centro da nossa atenção. Às vezes o marido é o centro, e claro que você deve amar teu marido, mas o centro tem que ser Deus. Às vezes a esposa é o centro tem que ser Deus. Às vezes o filho é o centro. Eu acho tão linda a cultura oriental. Na cultura oriental se cuida primeiro dos velhos e por último das crianças. A cultura oriental se cuida primeiro dos velhos, porque os velhos terão menos dias de vida.
A cultura ocidental, que é a nossa, nós cuida primeiro de criança e abandona os velhos. É uma cultura totalmente o inverso. Eu acho linda a cultura oriental, porque eles valorizam primeiro os mais velhos. Se tem comida para pouco, primeiro se alimentam de terceira idade. Por último, as crianças. Interessante isso. Mas vai falar isso no Brasil. Porque nós invertemos os valores. Porque nós temos uma mente grega, helenista, onde nós não colocamos Deus em primeiro, nós relativamos as coisas. E o que Deus está falando aqui é: expulse o pensamento grego helenista da sua mente, do nosso coração, aceitando tudo como relativismo. Às vezes nós fazemos isso. Faça como Macabeus. Ei, eu não sou Macabeus, você não é Macabeus, mas eu vou ser Antônio, Maria, José, Pereira, João, Marta. Limpe o templo, que é o teu coração, limpe o altar. Tem uma Hanukkah dentro de você. Hanukkah significa voltar a ter acesso ao templo, voltar a ter acesso ao altar. Volte a acender a chama dentro de você. Hanukkah é festa das luzes. Volte a brilhar no vale, volte a brilhar na luta. Acende isso dentro de você, outrora apagado pelas lutas. Acenda as luzes, brilhe na escuridão, brilhe no vale, queridos. Ou seja, volte ao primeiro amor. Dando uma firula aqui para chegar e falar: volte ao primeiro amor. Você tem tudo para romper no mundo espiritual. Você tem tudo para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, um ancião de Deus, um jovem de Deus, um homem casado de Deus, uma mulher casada de Deus, um servo de Deus, um ungido de Deus, um empresário de Deus. Mas volte ao primeiro amor. Tire tudo aquilo que é relativo aí dentro e coloque ele que é absoluto no seu coração. O tempo de Moisés passou como amigo de Deus, passou, e agora ele procura quem quer ser íntimo dele. Sabe o mais lindo, querido? Jesus vai na festa do Hanukkah. Diz a tua Bíblia, em João capítulo 10, versículo 22, que Jesus foi celebrar o Hanukkah no templo. Ei, você é templo do Espírito Santo, amém? Ei, faça uma limpeza no teu coração nesse janeiro. Faça uma limpeza no teu coração. Tira os porcos da sala. Tira os porcos da mente. Tira os porcos do altar. Volte ao primeiro amor. Volte a aquecer novamente nele. Coloca um propósito de Deus, porque isso irá fazer toda a diferença no teu mês de janeiro e no ano todo. Jesus frequenta o Hanukkah. Hanukkah é festa das luzes. Hanukkah é voltar para o altar. Hanukkah é ter acesso novamente ao templo. Mas o Hanukkah só acontece depois que tira os porcos, que tira os pensamentos gregos. Ei, Jesus quer visitar o teu templo, que é teu corpo. Ele quer celebrar a tua Hanukkah, a limpeza do teu coração. Querido, eu estou aqui debaixo de uma divina revelação de Deus. Eu acordei 4h15 da manhã e vim assim, Hanukkah na minha mente, no meu coração. Eu não falo hebraico, eu falei: o que é isso, Deus? E eu fui orar, e eu fui estudar para saber o que é o Hanukkah para nós. Nós não somos judeus, nós é Israel. E Hanukkah acontece no final de novembro, começo de dezembro. Hanukkah, só para você ter noção, é o Natal, se é assim que existe, para os judeus. É uma festa como se fosse Natal para eles. E Natal é início de um novo tempo. Sabe por que Deus quer visitar o teu Hanukkah? Hanukkah é limpeza do teu coração. Jesus quer visitar porque o Pai tem planos na tua vida. Ele vê o mesmo potencial em você que ele viu em Moisés. Ele quer ter intimidade com você. Mas os porcos que estão no coração, maus pensamentos que estão no coração, o velho homem, o velho Adão, a velha Eva, impede de ele ser íntimo de nós. Deus ajudou os macabeus a tirarem os helenistas dali. Mas teve a parte dos macabeus. Deus vai te ajudar que o teu altar seja restaurado. Mas tem uma parte que é tua no nome de Jesus. Oh meu Deus. Tem uma profecia aqui para ser liberada. Levante as tuas mãos. Eu profetizo você buscando. Eu profetizo você sendo íntimo dele nesse janeiro todo, como você nunca foi na tua vida, boca a boca com Deus, recebendo os segredos do seu coração,
Hanukkah. Jesus frequenta este tempo de limpeza. Tira os porcos do altar, limpe o altar e deixa ele fazer o seu 2019 o melhor ano da tua vida. Você vai ser o mais íntimo ano da tua vida. Querido, eu não sei se 2019 você vai conquistar tudo que você tem, tudo que você orou, mas uma coisa eu posso liberar para a tua vida: 2019 vai ser o ano de mais intimidade na tua vida. Vai ser o ano que você vai falar: Pai, e ele vai correr e vai falar: sim, filho, sim, filha, eu estou aqui. Por que ele vai fazer isso? Porque você fez o Hanukkah, você fez a limpeza, você tirou os porcos do coração do altar, e você vai ser íntimo de Deus, porque ele vê em você potencial para ser íntimo dele, no nome de Jesus. Vai ser power, 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 power. Hanukkah. Jesus frequenta o Hanukkah. Jesus frequenta o templo. Jesus frequenta este tempo de limpeza no nosso coração, em nome de Jesus.